Uma boa tarde a todos, boa tarde de domingo para você que está me ouvindo. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. E eu quero trazer para você uma matéria muito legal, muito interessante, falando sobre Israel, né? Sobre o Monte do Templo, o local mais sagrado para nós, o local onde esteve os templos, né? O Templo de Salomão e também o Templo de Herodes, né? Que foi destruído em 70 depois da Era Comum, depois de Cristo, por Tito. E hoje nós vivemos sob o status quo do Monte do Templo, né? Mas o que é o status quo? Só se você for ver, né, para quando foi posto esse status quo, hoje no Monte do Templo funciona assim: só muçulmanos são livres para subir quando quiser, no número de pessoas que quiser, e podem rezar, e eles têm um templo lá para adoração. O templo, né, o que é um templo? Uma casa. A casa significa uma habitação para alguém. Você não constrói e não mura um ambiente se aquilo não tiver um dono. E um templo espiritual, tá? Todo templo erguido, se não tiver muro, não tiver porta, não tiver parede, então é só um estabelecimento, é uma praça de passeio para as pessoas, e pertence a qualquer um. Porém, tudo que é murado, se tem um muro, se tem portas e elas são fechadas, então aquilo pertence a uma casa para moradia, ela pertence a alguém. E quando não moram pessoas, é para uma entidade, também é um templo religioso. E ali hoje é um templo muçulmano. Tem a mesquita, o Domo da Rocha, que está no centro. A sudoeste você tem a mesquita de Al-Aqsa. Você tem a 12 pés, 12 metros dali, você tem a mesquita de Marvani, que é onde ficava o estábulo de Salomão. E só os muçulmanos são livres para adorar e subir ali. Bom, judeus e cristãos não podem subir? Podem subir, mas são limitados a dias e não podem subir em uma quantidade muito expressiva. É um grupo pequeno que pode subir, são fortemente escoltados e protegidos pela polícia israelense, e eles não podem rezar, não podem fazer cultos, serviços, orações lá em cima. Então imagina, na casa deles, eles não têm o direito de servir ao Senhor lá em cima, tá? O judeu não tem essa liberdade no Monte do Templo. Quando acabou o conflito, né, a batalha de 1967, a grande G dos 6 dias, né, entre Israel e o mundo árabe, de 1948, quando Israel foi fundado, houve a Batalha da Independência, porém a parte oriental, que tinha palestinos, foi dominada pela Jordânia. A Jordânia comandava Jerusalém Oriental, claramente o Monte do Templo. Os judeus eram proibidos de quase tudo, né? E ali eles tinham, né, o negócio era muito pesado. Quando estourou o conflito de 67, Israel venceu aquela batalha, destruindo as nações, em 6 dias, destruindo a Força Aérea Egípcia. Ao mesmo tempo, a Jordânia tinha declarado que não iria se envolver militarmente, não iria atacar o território de Israel. Mas, né, houve ataques de palestinos vindos dali e de jordanianos. E Israel foi, o que Israel fez? Para garantia de segurança, Israel ataca ali a Jordânia, toma a parte oriental de Jerusalém e unifica Jerusalém. Há 55 anos atrás, Israel tomava Jerusalém por completo, e Jerusalém passava a pertencer aos judeus. O ministro da defesa na época, Moshe Dayan, ele então, né, estourou isso, Israel vence o conflito, porém o mundo muçulmano está inflamado de ódio, e ele tentou neutralizar. O que foi neutralizado naquela época foi o aspecto religioso. Ele queria tirar o fator religioso, como se fosse possível. Então ele fez um acordo que nenhum governo de Israel aceitou até hoje. Tá? Esse acordo não é ratificado, não é lei, mas é um status quo. Não existe lei contrária e nem que seja a favor disso, mas que ficou definido, e os governos de Israel, para manter a paz com o mundo muçulmano, só muçulmanos são livres para adorar lá em cima. O restante não. E quem controla, eles entregaram o controle do Monte do Templo, dos locais sagrados, para a polícia da Jordânia, a Waqf. Israel só controla a parte externa, e
e controla também para que haja segurança pública. A segurança pública do Estado e a parte fora do Monte do Templo externo é a polícia de Israel que comanda, mas lá dentro quem comanda é a polícia da Jordânia. E aí é claro que, né, isso se mantém até hoje, digamos assim, pacificamente. Mas a autoridade palestina, né, do senhor Mahmoud Abbas, que é alguém treinado pela KGB da Rússia, né? Ele é um mestre em propaganda. Essa propaganda palestina sempre colou e funcionou no mundo muçulmano e também no mundo ocidental, né? De que Israel sempre pôs em perigo a Al-Aqsa. A Palestina todos os anos, principalmente no dia 9 de Av, que esse ano vai cair em 15 de agosto, que é o tempo em que os templos de Salomão, de Herodes, todos foram destruídos, né? E ele diz que os judeus estão querendo tomar o lugar. Quando o judeu sobe lá em cima e é permitido que ele reze, porque hoje o número de judeus que sobem no Monte do Templo tem subido, tem aumentado muito. Os judeus cada vez mais querem subir lá e alguns têm até rezado. Os tribunais em Israel, um tribunal em Israel já determinou que sim, o judeu pode rezar lá. Um grupo pequeno, mas se subir pode rezar em silêncio, sem ofender, sob escolta policial. E isso aos poucos, esse status quo, ele vai ser quebrado, entendeu? E o status quo de Jerusalém é o que mantém a paz entre cristãos, judeus e muçulmanos no mundo até hoje. Os conflitos que existem no mundo são por territórios, e etc, etc e tal. Mas acredite, irmãos, quando o fator religioso entrar, vocês vão ver o que é uma batalha de verdade. Porque nada move o homem mais do que a sua fé. Nada. E a fé de muitos vai ser sacudida quando o status quo de Jerusalém for mudado, quando for permitido aos judeus que eles podem rezar lá em cima e que eles podem construir um templo de adoração para o Deus deles, eles podem voltar a sacrificar lá em cima. E nós sabemos que isso vai ser determinante, nós já saberemos que nós estamos, então, na última aliança de 7 anos, né? E a última semana de anos descrita pelo profeta Daniel. Então você imagina que o ministro da Defesa de Israel, Dayan, em 67 determinou isso com eles, e o governo de Israel não gostou disso, nenhum judeu gosta disso, não concorda com isso, mas até hoje isso tem sido mantido. E aí agora, né, esse fulano chamado Jared Kushner, sob o anterior governo americano, ele criou então o Acordo de Abraão. Poucas pessoas devem ter tido acesso, e é claro, o documento, o Acordo de Abraão, nós não temos acesso a todas as páginas abertamente, o que está escrito ali. Porém, as nações que assinaram ele até agora e fizeram paz com Israel foram Emirados Árabes Unidos, né? Já tinha anteriormente, Jordânia e Egito já tinham um acordo de paz, mas eles assinaram um acordo sobre outro acordo. Não, eles não assinaram o Acordo de Abraão de Jared Kushner, eles terão de assinar. Mas as nações que assinaram e estão debaixo, sob a autoridade, sob as regras e leis do Acordo de Abraão são Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão. Essas 5 nações já estão debaixo desse espectro aí. Tá. E o que está escrito lá, né? Além de que os laços seriam normalizados, como essas nações teriam, então elas fariam acordos econômicos com Israel, vão vender, perdão, elas vão vender e comprar produtos de israelenses, os céus seriam abertos para que naves e aviões de Israel pudessem ir para lá, pousar com seus cidadãos, visita turística, os árabes visitariam Israel para passeio e os israelenses poderiam ir para lá também para passear, fomentando a economia de ambos das 5 nações. Acordo na área de segurança, se houvesse uma ameaça, por exemplo, do Irã, porque eles estão assinando isso porque eles têm medo do Irã. Se houvesse alguma ameaça do Irã contra qualquer uma dessas nações ou de algum inimigo em comum, eles fariam uma cooperação uns com os outros para proteger um ao outro. A ideia é que posteriormente eles criem então uma aliança, né? Os Estados Unidos já está criando, aí eu já trouxe para vocês em vídeo passado, né? Os Estados Unidos eles estão criando uma lei, né? Estão preparando uma lei e um acordo para fazer uma aliança militar entre Israel e o mundo árabe, e isso envolve outras nações, envolve até mesmo o Iraque, a Jordânia,
Arábia Saudita, para que esses façam um acordo e unam suas forças aéreas para que eles estejam prontos caso haja um ataque do Irã contra uma dessas nações. Eles vão se defender juntos para conter a ameaça iraniana. E no Acordo de Abraão também está descrito que essas nações que assinam este acordo com Israel, elas estão de acordo de que elas concordam que o Monte do Templo seja um local sagrado para as três religiões, mas que haja liberdade de culto. Liberdade de culto não é o que tem hoje. O status quo não dá liberdade de culto. Ele mantém que o culto seja livre só para muçulmanos. Mas o Acordo de Abraão está escrito que lá sim haverá liberdade de culto para muçulmanos, cristãos e judeus. Os três poderão servir lá em cima, ter a sua religião lá em cima, orar lá em cima quando quiserem, sob segurança e um acordo de paz. Então, se as nações árabes, todas assinarem isso, elas estão de acordo, elas concordam que os judeus podem orar lá em cima, eles podem fazer o serviço, rezarem na hora que quiser e, claro, nos espaços que tem ali eles podem construir um templo, a casa para o seu Deus. Entendem isso? Então nós estamos sob isso, esse acordo de Abraão que está em andamento, e o governo passado e esse governo atual do Biden, ele está trabalhando para aumentar ele ainda mais. E eu acredito que a próxima nação que assinar esse acordo, que eu acredito que pode ser a Arábia Saudita, né? Aí com certeza vai ter uma mudança muito grande, porque a Arábia Saudita é o principal fator aí, né, para isso, porque eles são os criadores, né, de onde surgiu o Islã. E se a capital do islamismo, que é a Arábia Saudita, onde está Meca e Medina, falar, não, nós concordamos com esse acordo, nós estamos em paz com Israel, concordamos com a liberdade de culto e pronto. Aí os palestinos talvez terão de, ou eles vão se entrincheirar e se aliar ainda mais em ódio sendo usado pelo Irã, porque eles são financiados pelo Irã, ou vão ter que sentar e conversar para que comecem a tolerar judeus ali em cima. E isso vai corroborar com a profecia de Apocalipse 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 2 fala, né, o anjo vai medir e está escrito lá, veja quantos, né, contem quantos estão adorando lá em cima, está escrito. Isso é muito interessante, o Senhor manda contar quantos estão adorando lá em cima. Haverá um número de pessoas adorando ao Eterno em cima do monte do templo para que o templo seja construído. Entende? Então tem uma quantidade, o Senhor pede para o mensageiro, conta quantos adoram aí em cima. Então, e isso está crescendo. O número de judeus que sobem lá e o número de judeus orando lá em cima só aumentam. E isso vai explodir. E eu acredito que esse status quo atual ele vai ser quebrado. Tá? Como? Será por meio da paz, diplomaticamente? Duvido. Eu acho que vai acontecer uma grande batalha ali e vai ser mundial. Nós vamos entrar para a Terceira Guerra Mundial e essa Terceira Guerra Mundial ela vai destruir a atual ordem. Tá? E olha só, o presidente do Banco Central Americano, do Fed, o Jerome Powell, disse assim que as mudanças monetárias no mundo estão mudando tão rapidamente que o poder do dólar internacional está acabando. E eles veem como alternativa que o único meio é criar um dólar digital, é transformar o dólar que hoje é em papel, que seja totalmente digital, é uma moeda digital para o mundo. Então assim, só um tolo não sabia que eles iam para isso, né? Só mesmo quem tá cego não percebia que eles iam para isso. E aí, é óbvio, se eu controlar o dinheiro e os recursos das pessoas e a comida das pessoas, então as pessoas vão obedecer ao que eu quiser, né? Mas é claro que existe algo muito, muito, muito maior no ser humano que é a fé. E quando esse fator entrar nos conflitos, a Terra vai ser abalada de uma forma sem igual. E aí é batalha entre os deuses. O nosso Deus entrará em conflito com os deuses deles. E aí nós veremos quem é o verdadeiro Deus. Né? Amém? E, queridos, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou deixar esse link dessa matéria na descrição. Ela é bem extensa, não vou ler aqui para vocês porque ela é muito grande, entendeu? Mas o Monte do Templo, né, o local sagrado,
Em 1924 existia um panfleto, né, pelo Conselho Supremo Islâmico que dizia o seguinte: este local, este site, é um dos mais antigos do mundo. Sua santidade data dos tempos mais antigos, talvez da pré-história. Sua identidade com o local do Templo de Salomão é indiscutível. Ou seja, o próprio Islã confirma que este local é onde esteve o Templo de Salomão, e isso é indiscutível, não deve ser questionado. Bom, e ponto final. Então é isso que vai ser posto para o mundo, e as nações ali vai se tornar uma casa de adoração. Até porque, por algum motivo, haverá revolta contra Israel. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.